Bom dia, pessoal! Hoje é domingo, 14 de janeiro. Estou muito feliz de estar aqui com a Rafa, aqui da nossa casa em Austin. Hoje está 3 graus negativos aqui em Austin, mas a partir desse domingo nós retomamos essa live diária para compartilharmos com vocês uma porção das Escrituras Sagradas e assim podemos meditar juntos e também orar pelas nossas famílias. Sim, então feliz ano novo por ser a primeira live nesse novo ano de 2024. Nós estamos muito felizes de retornar, de fazermos a nossa leitura e o objetivo desse ano é nós acabarmos toda a leitura da Bíblia. Então nós estamos muito felizes de estar mais um ano, o nosso 4º ano juntos aqui, lendo a Bíblia por todas as manhãs, né, meu amor? Sim, a Rafa iniciou essa live há cerca de 3 anos atrás, com a leitura dos Salmos. Nós juntos lemos também os Evangelhos, já passamos por todo o Novo Testamento. Depois, no início do ano passado, nós começamos com Gênesis, lemos todo o Pentateuco, alguns livros históricos, e concluímos no ano passado, de 2023, com 2 Samuel. Nós vimos a transição da liderança de Israel do período dos juízes, com Samuel, que foi o último juiz, além de ser um profeta do Senhor, um homem poderoso que ungiu Saul e também ungiu Davi como os primeiros reis de Israel. E com essa transição da liderança do período dos juízes para o período dos reis, nós vamos começar hoje a leitura do livro 1 Reis. E a partir de 1 Reis, lendo aproximadamente 1 ou 2 capítulos por dia, nós pretendemos concluir a leitura do chamado Antigo Testamento até o final desse ano de 2024. Por mais que a teologia chame essa porção primeira da Bíblia de Antigo Testamento, esse nome não é muito apropriado, porque esse testamento é palavra de Deus, é revelação do Espírito Santo, escrita por homens que foram inspirados pelo Espírito de Deus. E à medida em que nós lemos este livro, como hoje começamos 1 Reis, nós não estamos apenas lendo a história de Israel, nós estamos aprendendo sobre como desenvolver o nosso relacionamento pessoal com Deus e também dentro da nossa casa, como podemos criar um lar seguro. E o nosso objetivo com essa meditação diária é te inspirar, te ajudar a compreender como eu e a Rafa fazemos com os nossos filhos e como um casal, a prática da leitura bíblica e da oração dentro da nossa casa. Sim, então para nós começarmos a leitura de 1 Reis, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, compartilhe com seus amigos, vamos realmente compartilhar da palavra de Deus. Nós sempre oramos no início, que esse é um princípio que eu e o Thiago temos aqui na nossa casa, nós ensinamos também isso para os nossos filhos. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para nós compreendermos o que Ele tem para nós através do texto. E Deus fala de forma diferente. Esse texto pode ter um significado diferente para você e para nós, que essa palavra é uma palavra específica para cada um. Deus nos ensina de formas diferentes, faz conexões de formas diferentes. Então vamos juntos orar pedindo a Deus para falar aos nossos corações, e ao final da live, todos os dias também, nós oramos por pedidos de oração, se você quiser compartilhar aí nos comentários, e também nós oramos em geral por nossas famílias. Então vamos orar. Sim, Pai, muito obrigado por esse primeiro dia do ano que nós estamos fazendo a live, Pai, que o Senhor nos abençoe, que todo esse ano, Pai, assim como os anos anteriores, sejam consagrados a Ti, sejam abençoados por Ti, e nós apresentamos esse momento, Pai, que nós passaremos por todo este ano, Pai, com tantos amigos, familiares, pessoas também que nós não conhecemos, e que nós juntos iremos celebrar o Senhor, iremos aprender mais de Ti. Nós queremos apresentar, Pai, essa primeira live a Ti, pedir a Tua bênção e pedir, Pai, fala conosco. Nós queremos ouvir, nós queremos receber as revelações do Senhor. Por mais, Pai, que parecem relatos históricos, nós sabemos que sempre o Senhor tem algo a nos falar, a nos ministrar, a falar conosco através da Tua palavra. Então, fala conosco, que nós estamos aqui, Pai, para Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Nós lemos em 2 Samuel sobre a conspiração do filho mais velho de Davi, Absalão, contra o reinado de Davi, como Absalão morreu e aquele plano foi frustrado. Logo em seguida, após Davi já está bem idoso, nós vamos ver que um segundo filho dele, Adonias, ele faz não necessariamente uma conspiração, mas ele se autodeclara rei. Enquanto o propósito de Deus era que o filho de Davi, Salomão, fosse o próximo rei de Israel. Então nós vamos começar
com a leitura de Adonias declarando-se rei. Esse contexto está no finalzinho da vida do rei Davi. 1 Reis, capítulo 1 diz que quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva o rei e cuide dele. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecê-lo. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: esse Adonias era o filho mais velho de Davi agora, após a morte de Absalão. E Adonias disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, e o profeta Natã, Simei, rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial e nem o seu irmão Salomão. Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar a você um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: ó rei, meu senhor, não juraste a essa tua serva prometendo: pode estar certa de que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? E o profeta Natã diz a Batseba: enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste a essa tua serva, pelo Senhor, o teu Deus: seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para saber da tua parte quem sucederá o rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com seus antepassados, e o meu filho Salomão eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela, Batseba, ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram ao rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. E Natã lhe perguntou: ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no seu trono? Hoje ele foi matar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo e celebrando: viva o rei Adonias!
Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem ao teu servo Salomão. Seria isto algo que o rei meu senhor fez sem deixar os seus conselheiros soubessem quem sucederia ao rei meu senhor no trono? Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. E o rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Que lindo Davi falando, né? O Deus que sempre estava com ele, que sempre o livrou de todas as adversidades. Então Batseba prostrou-se com o rosto em terra e, ajoelhando-se diante do rei, disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem o profeta Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali, o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja com ele, Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado do meu senhor, o rei Davi. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. Assim como Davi, Salomão também foi ungido com um chifre de carneiro, que aponta para o sacrifício. Um animal morreu para que aquele óleo pudesse ser derramado sobre a cabeça de Salomão, como novo rei de Israel, conforme o propósito de Deus e conforme a ordem do rei Davi. Diz que a seguir tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todo o povo o acompanhou, tocando flautas e celebrando, de tal forma que o chão tremia com o barulho. Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir falar o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa essa gritaria, esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda, quando Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, chegou. E Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas e Adonias. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu rei a Salomão. O rei enviou com ele o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles os fizeram montar na mula do rei. Depois o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungiram o rei em Giom. De lá eles saíram celebrando e a cidade está alvoroçada. É esse barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o teu reinado mais glorioso do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão,
foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão jure que não matará este seu servo pela espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo da sua cabeça, mas se ele nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados e eles o fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que disse: vá para casa. Esse é o primeiro capítulo do livro de Reis. A partir de amanhã nós vamos seguir com a leitura do reinado de Salomão, como Deus o abençoou com extraordinária sabedoria e de forma absurda ele prosperou e pôde desfrutar um reinado de paz e de bênçãos, conforme Deus prometeu a Davi. E isso apontava também para o reinado de Jesus, que como Messias veio para salvar Israel e todas as famílias da terra, nos reconciliando com Deus. Me chama a atenção que nessa leitura de hoje menciona 3 vezes um detalhe diferente da autodeclaração de Adonias como rei. Quando Salomão vai ser declarado rei, tanto Davi ordena que eles o assentem sobre a mula do rei, como os profetas e sacerdotes obedecem e trazem a mula do rei Davi para Salomão se assentar sobre ela e ir até Giom, onde ele foi ungido com um chifre de carneiro, tendo óleo derramado sobre a sua cabeça. E depois, quando aquele mensageiro leva a mensagem a Adonias, ele menciona também que Salomão foi até o seu local da unção montado na mula do rei. E me lembra que Jesus, no momento final do seu ministério, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Isso certamente que nós lemos aqui foi profético para mostrar que um dos detalhes importantes é que esse rei que vem em nome do Senhor, ele vai vir de forma humilde, mas ele vai vir com uma palavra de autoridade para reinar, para governar, para a bênção do povo. Então, à medida que nós vamos lendo sobre os próximos reis de Israel, especialmente sobre Salomão, a partir de amanhã, nós convidamos a meditar conosco e vamos buscar esses paralelos entre as vidas desses reis de Israel, como Salomão, por exemplo, filho de Davi, e o Senhor Jesus. O que nós podemos aprender sobre o nosso relacionamento pessoal com Deus e como nós podemos aprimorar o convívio familiar dentro do nosso lar, aprendendo os princípios da palavra de Deus. Sim, falando em família, algo que me chamou muita atenção também foi no início desse texto, quando fala que Davi nunca tinha dado uma palavra, como se fosse uma palavra de repreensão a Adonias, também ao seu filho Adonias. Então mostra na palavra de Deus falando que ele nunca tinha dado, mostrando como ele estava fazendo algo contra a vontade de Deus, porque ele nunca tinha sido repreendido. E é algo que nós precisamos ensinar o que é certo para os nossos filhos, aquilo que é adequado, e muitas vezes eles precisam ser repreendidos e nós mostrarmos que da forma que eles estão pensando, da forma que eles estão agindo, não é a maior escolha. Enquanto nossos filhos estão crescendo, eu sempre falo para os meus filhos, eu não vou estar o tempo todo, para os nossos filhos ao seu lado, mas nós vamos ensinando eles a fazerem boas escolhas, a honrarem a Deus, a respeitarem as pessoas. Então também que nós possamos pegar esse princípio, né, meu? Sim, bem interessante. Vamos orar juntos, que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Pai, eu e a Rafa te damos graças pela oportunidade de retomarmos essa live a partir de hoje. Recebemos a Tua palavra com ações de graças e com grande alegria e honra, pedindo que o Teu Espírito Santo aplique em nossos corações e em nossas mentes, para que nós possamos nos lembrar da Tua palavra e também a colocar em prática e compartilhá-la com todos ao nosso redor. Oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, declarando a bênção do Senhor sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, aqueles que têm os seus netos. Pedimos paz em nossos lares, sabedoria para as decisões que vamos tomar nessa semana. Sim, e entregamos ao Senhor, Pai, a nossa família, o nosso futuro e tudo que toma o nosso nome. Pedimos a Tua bênção e a Tua proteção sobre os nossos lares, hoje e para todo sempre. Oramos com ações de graças, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Então tem uma Graças a semana Deus. muito abençoada, semana que tá prometendo, bem friozinho, né? Mas que nós possamos estar com os nossos corações aquecidos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado por compartilhar essa meditação com alguém e nos vemos amanhã. Deus os abençoe e nós amamos vocês. Um abração.